Olá, o Senado Agora está começando. Durante o recesso parlamentar, você acompanha retrospectivas de temas discutidos e votados em 2015 no Senado. Um deles foi o debate sobre os riscos e impactos ambientais da mineração. A atividade é responsável por quase 4% do PIB brasileiro, mas o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, considerado um dos maiores desastres da história do país, gerou uma série de debates sobre a necessidade de mudar as leis de segurança do setor. Mariana, Minas Gerais, 5 de novembro de 2015. Uma barragem de mineração estourada e 68 bilhões de litros de lama e rejeitos relevo abaixo. Com força para levar e destruir tudo o que está pela frente. A água passou arrasando tudo, sabe? Aí passou lá, arrasou, arrancou, como disse, arrancou uma casa perto da minha, arrancou duas junto e foi no teto da minha casa, assim, perdi tudo, mantimento, tudo, roupa, tudo. Em apenas 6 minutos, o primeiro povoado é atingido, o distrito de Bento Rodrigues. O que deu tempo da senhora levar? Só a bolsa e os documentos, mais nada. Aqui em Bento Rodrigues, a tragédia foi realmente muito impactante, muito impressionante. E agora já é possível caminhar por aqui, por essa rua aberta pelo Corpo de Bombeiros. Muitas casas destruídas, dentro delas ainda é possível ver eletrodomésticos, estantes, sapatos, enfim, a força da lama que aqui, neste distrito, levou 2 vidas. Seguramente a maior tragédia ambiental, não apenas da história de Minas Gerais, mas da história do Brasil. Foi algo que impactou o mundo todo ao assistirmos aquela triste rompimento daquela barragem. Não há, no momento, monitoramento com relação às barragens existentes. Então é um risco que paira sobre muitas barragens construídas ao longo de dezenas de anos. 15 mortes, 1.000 desabrigados, toneladas de doações de todo o Brasil. Senadores da subcomissão de mineração foram a Mariana, conversaram com os atingidos. O Brasil precisa do setor mineral e a gente precisa saber também o que verdadeiramente aconteceu aqui. Porque está na hora de fazer as leis para proteger mais a população, proteger o meio ambiente, dar segurança jurídica para todos que estão envolvidos nesse processo. E com o presidente da Samarco, mineradora responsável pela barragem. O que tem que se apurar agora é se houve responsabilidade ou se houve negligência da empresa, não é? Se não houve, não é? Nós temos que tratar realmente como um desastre. E é uma empresa fortíssima, eu acho que financeiramente ela tem condição de fazer investimentos, já tem 1 bilhão previsto para isso, né? E que recomponha essa situação ambiental o mais rápido possível que todos nós desejamos. Um prejuízo também ambiental, que se estendeu mais de 500 quilômetros pelo leito do Rio Doce, com morte de peixes e desabastecimento de cidades, até chegar ao mar, já no Espírito Santo. Audiências públicas no Senado constataram problemas. O Departamento Nacional de Produção Mineral, que tem que fiscalizar as 206 barragens de Minas Gerais, não tem estrutura para o serviço. Fiscais, no geral? Não, fiscais de barragem nós temos 5. E a legislação também tem lacunas. A legislação de segurança de barragem não tem previsão de sanção e penalidade para o empreendedor. Lá diz sanção e penalidade, legislações correlatas. Então isso acho que é uma coisa que agora, em função do que está acontecendo, a gente precisa rever. Depois da tragédia, o Senado montou uma comissão temporária para revisar a lei da Política Nacional de Segurança de Barragens. Para que nós possamos apurar as responsabilidades daqueles que se omitiram, sejam eles do setor público ou do setor privado, a fim de que nós possamos atuar e possamos agir para que não tenhamos novos acidentes. Na Comissão de Direitos Humanos, o debate sobre o drama das famílias que tudo perderam. Até agora, recebem um salário mínimo com adicional de 20% por dependente e uma cesta básica. A Samarco disse que já colocou 50% das famílias atingidas em casas alugadas e que contratou uma empresa especializada em reassentamentos para avaliar a tragédia. Mas, em questões de longo prazo, ainda não apresentou nenhuma medida.
todas as medidas futuras de reassentamento, reconstrução dessas localidades, programas de desenvolvimento econômico que a gente quer desenvolver e recuperação socioambiental, nós queremos construir de forma participativa em conjunto com todas as instituições e pessoas afetadas nessas regiões. O senador Paulo Paim defende uma CPI com deputados e senadores para apurar as responsabilidades do desastre. Acho que por tudo que foi levantado aqui, eu estou convencido também. O bom mesmo é fazer uma CPI, não é querer atingir esta ou aquela empresa, para discutir a complexidade desse setor. A população atingida em Mariana segue vivendo em hotéis, pousadas ou casas alugadas. E a cada dia sem solução, a angústia aumenta. Eu quero a minha casa, eu quero uma casa, porque eu não vou sair daqui hoje nem amanhã. Eu vou viver a vida inteira em hotel? Não vou. Já foram recolhidas assinaturas suficientes para a abertura de uma CPI no Senado para investigar o acidente com a barragem, mas ainda não foi iniciado o processo de composição do colegiado. Em 2015, os bastidores do mundo da bola vieram à tona lá fora e aqui no Brasil. No Senado, uma comissão parlamentar de inquérito investigou negociatas e contratos irregulares na Confederação Brasileira de Futebol e também no comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014. No dia 3 de agosto, o plano de trabalho da CPI sequer havia sido aprovado e os senadores já votavam requerimentos que pediam a colaboração de agentes públicos e convidavam presidentes de federações de futebol a comparecerem à comissão. E naquele mesmo dia à tarde, os membros da CPI vieram até a sede da Procuradoria-Geral da República. Eles querem a cooperação do Ministério Público Federal e do Ministério da Justiça no sentido de ter acesso às investigações já em andamento sobre a corrupção na FIFA, nos Estados Unidos e na Suíça. Nós vamos oficializar aos dois países que a CPI do Senado, a CPI congressual, ela tem também atribuições de justiça. Ela pode ter quebra de sigilo, ela pode manter sigilo. Então nós estamos nos habilitando exatamente para que não necessitemos só de transferência de dados da Polícia Federal ou do Ministério Público. Senadores ouviram jornalistas brasileiros. Eles levantaram suspeitas sobre contratos da CBF com fornecedores de produtos e serviços. Um deles envolvia uma empresa com sede nas Ilhas Caimã. E o que diz o contrato? De uma forma geral, aplausos. Sempre lembrando, eles são os intermediários entre a Quintaro e a CBF. Aplausos receberia, no total, entre 2012 e 2022, 132 milhões de dólares. Para Juca Kfouri, não se trata de um deslize pessoal de um ou outro dirigente. Os problemas da CBF são estruturais, não são pessoais. Nós temos um problema estrutural que nós precisamos resolver. E nós não resolveremos isso a não ser com mais democracia. O presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, ao apelar ao Supremo Tribunal contra a quebra dos sigilos bancário e fiscal pedida pela CPI, chegou a falar em vingança pessoal como motivação da medida. Minha, com certeza, não é. Porque eu tenho bastante consciência de que, na época que eu jogava, eu fiz o meu papel representando a seleção brasileira. Eu tenho consciência que fiz muito bem, até como uma obrigação. E agora, como senador e hoje presidindo essa CPI, é a minha obrigação também, através dessa CPI hoje, representar o povo brasileiro e mostrar para o povo brasileiro essa caixa preta que é o futebol. A CPI também ouviu o jornalista escocês Andrew James, autor de 2 livros sobre esquemas de corrupção da FIFA. Segundo ele, o direito de sediar uma Copa do Mundo envolve negociatas. E apesar das evidências de que a CBF não pratica o fair play, o jogo limpo, sem trapaças, há quem defenda a entidade. Eu discordo, aponto, discuto, protesto. As coisas que eu entendo que precisam ser mudadas, que possam ser mudadas, mas também não deixo de reconhecer as coisas boas que são feitas. E tudo que puder fazer em prol da entidade, não é em prol do João, da Maria, do Pedro, do Antônio, é em prol da instituição e, consequentemente, em prol do futebol.
Ninguém quer serrar o galho da árvore que está sentado. A existência de uma bancada de parlamentares apoiadores da CBF na Câmara e no Senado gerou críticas sobre a existência de uma possível pressão sobre a CPI. Eu não sei qual é exatamente o tipo de poder, mas que existe, vamos chamar de uma pressão por parte de algumas pessoas da CBF em relação aqui no Congresso em geral, sempre houve e com certeza nessa CPI não é diferente. E no mês de dezembro, enfim, o depoimento do presidente licenciado da CBF. Sou acusado de forma injusta, mas não surpreendente, tendo em vista a conjuntura atual do futebol mundial. Eu me defenderei em todos os foros adequados, com a certeza absoluta da minha inocência. Por que o senhor não viajava com a seleção quando o senhor era presidente? Porque os meus advogados me aconselharam a não fazê-lo. Uma preocupação de talvez ser preso pelo FBI? Não sei, os advogados aconselharam a não fazê-lo. Não movimentei 27 milhões em 2014, 2015. Expliquei a compra da lancha e tenho cópia do cheque. A CPI do futebol teve os trabalhos prorrogados e vai entrar 2016 investigando esquemas e irregularidades da maior entidade do futebol brasileiro e do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014. Esta edição do Senado Agora fica por aqui. A TV Senado deseja aos nossos telespectadores boas festas de fim de ano. Continue acompanhando nossa programação para mais notícias do Poder Legislativo.